Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo, aqui é a Ju Cyber e hoje com a análise desse fone de ouvido aqui, que é o JBL T450BT. É um fone de ouvido que é muito pesquisado na internet, mas que algumas opiniões que existem por aí falam que ele não é tão bom assim. Será? Venha saber comigo. Bom, o primeiro ponto que eu quero destacar nele é o design. Bom, ele é um fone de ouvido totalmente construído em plástico e que tem umas borrachinhas que a longo prazo eu não sei se elas durarão muito tempo. Elas lembram bastante, inclusive, o material utilizado em um fone de ouvido da Philips, que eu não me recordo bem o nome, mas o nome vai estar aí no vídeo. E a regulagem de altura dele é bem interessante, porque ele consegue se encaixar em qualquer cabeça, mas a largura dele acaba sendo um problema, porque dependendo do tamanho da sua cabeça em largura, pode ser que ele trave e não consiga chegar até o seu ouvido. Não é uma zoeira. Pode acontecer mesmo. Já em termos de dobradura, eu gosto bastante dele porque ele consegue se dobrar bem, porque isso permite que o transporte dele em diversas situações seja muito mais fácil. Mas esse sistema de dobradura dele também acaba tendo que ser uma necessidade por causa do conector dele micro USB ser bem escondidinho. Então, para você conectá-lo para carregar, dá um certo trabalho quando você não sabe exatamente onde que fica esse conector. Mas depois que você aprende, fica fácil. E também ele permite que você coloque ele em modo estilo flat, onde você consegue plugá-lo no seu pescoço e deixar lá de boa, penduradão, pá, só no estilo. Tem gente que gosta, vai entender. Fone de ouvido é pra você ouvir música, né? Não pra ficar tirando foto estilo blogueirinha. Mas enfim, nesse fone encontramos 4 botões na parte de baixo também. O botão que é utilizado para ligar, desligar e conectá-lo via Bluetooth. O botão que é utilizado para aumentar o volume das músicas. E o botão que é utilizado para você diminuir o volume das músicas. Algo que esse fone de ouvido não tem é a possibilidade de avançar ou retroceder as músicas. Pelo menos nos meus testes eu não consegui fazer isso com nenhum dos 2 botões que ele tem. Apenas da play e pause mesmo. Mas pode ser que eu tenha feito algum teste errado e ele tenha essa possibilidade. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Vale a pena testar. Para conectá-lo via Bluetooth é muito simples. Basta você pressionar um pouco o botão e ele vai aparecer no seu dispositivo como o objeto que você pode fazer o pareamento. Vai aparecer lá o nomezinho JBL T450BT. Aí é só você clicar, você vai saber que ele está conectadinho e você pode utilizá-lo até acabar a bateria. Falando da qualidade desse fone, eu devo dizer que ele me agrada bem. Sim, ele consegue ter um som bem alto, que me permite ouvi-lo em computador, por exemplo, com o volume em 10%. Quando eu digo computador, eu digo notebook, porque infelizmente ele não tem entrada P2, em comparação com o Motorola Pulse Escape, o que acaba sendo uma desvantagem em relação ao outro fone. Mas, enfim, ele permite que eu ouça muito bem em 10%, o que já indica uma qualidade sonora dele muito legal em termos de volume. É claro que em termos de qualidade entre agudos e médios, ele fica ali mais pro agudo do que pro grave, então ele não é tão mediano assim. Ele é um mediano puxando pro agudo. Esse som não me deixa muito incomodada, obviamente, mas eu acho que poderia ser melhor. Agora falando em relação à bateria, esse fone tem uma bateria que promete uma duração de até 8 horas. E sim, ele dura 8 horas. Na verdade, ele durou até um pouco mais nos dias que eu testei esse consumo de bateria. Durava ali entre 8 horas e 15 minutos, 8 horas e meia, não mais que isso. Era uma média entre 8 horas e 15 e 8 horas e meia. Mas ele vai apitando quando a bateria chega ali aos seus 5%, avisando, ó, tá acabando, vai se dar mal. Carrega esse fone, vai acabar. Olha, cuidado. Não fica toda hora avisando, né, o apitinho, mas ali de 10 em 10 minutos ele vai avisando para que você saiba. Mas uma hora ele simplesmente tutum, aí se desliga e já era. Você vai ter que carregar para usá-lo de novo, porque não tem a entrada P2. E sim, eu vou falar direto disso, porque faz falta, cara. Entrada P2 faz falta num fone de ouvido, pode ter certeza disso. Agora, em relação ao conforto desse fone, eu já falei do design dele, mas eu preciso falar algo muito importante, que é uma dica que eu aprendi na prática. Eu via muita gente reclamando desse fone de ouvido em termos de conforto em longos usos, porque as borrachinhas dele eram pequenas em relação a algumas orelhas e acabava pressionando a orelha na hora que você estava ouvindo música e acabava incomodando e fazendo com que você removesse o fone do seu ouvido. Sim, isso aconteceu comigo, mas como eu fiz esse ajuste?
o negócio não era no fone em si, nessa parte onde você ouve o som, era na cabeça. Eu tive que aumentar um pouco as hastes dele para dar uma flexibilidade maior e ele conseguir descer e se encaixar na minha orelha. Afinal, ela não é tão grande assim que atrapalhe nesse sentido. Mas no primeiro dia de uso, eu sofri. Minha orelha ficou toda vermelha. Mas depois que eu consegui ajustar isso, melhorou. E agora eu utilizo quantas horas a bateria durar sem nenhum problema. Na verdade, eu quase não sinto esse fone, porque ele é bem leve. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise desse fone de ouvido aqui, que é o JBL T450BT. Deixe seu like, adicione os favoritos, compartilhe com seus amigos. Na descrição vai ter o link para a compra deste fone. E comprando pelo link, você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdo para vocês. E se você tem esse fone de ouvido, compartilhe conosco aí nos comentários a sua experiência de usuário. Vamos conversar sobre esse fone, ele vale muito a pena. É isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!